Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo do canal A Voz da Bíblia Sagrada. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ajuda muito a gente e você não gasta nada com isso, certo? Então, hoje vou cumprir mais uma promessa que fiz no vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E neste vídeo vou falar sobre os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis, conforme já disse no outro vídeo, são aqueles que Deus não transmite, né, para outra pessoa, são somente dele. E os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que ele pode transmitir para o ser humano, né, para aquela pessoa que ele quer transmitir, e então não há problema, a pessoa pode receber. Então, o primeiro atributo de Deus, primeiro atributo comunicável de Deus é o amor. O amor, a Bíblia declara explicitamente que Deus é amor, conforme 1 João capítulo 4, verso 8. O amor como um dos atributos de Deus deve ser entendido, sobretudo, pelo aspecto do que os escritores do Novo Testamento chamaram de amor ágape. Isto é um amor profundo e incondicional, que ao mesmo tempo em que revela grande afeição, também revela cuidado, zelo, correção e abnegação. Então é um atributo comunicável porque há pessoas amorosas, né? E com certeza Deus transmite, né, aos nossos corações, derrama sobre o nosso coração esse atributo do amor, certo? Então, conforme você está vendo aí, esse é o primeiro atributo comunicável de Deus. Vamos dar uma olhada aqui mais uma vez no nosso notebook e vou expor aí, né, na sua tela para você acompanhar juntamente conosco, tá bom? Pronto. Segundo atributo, bondade, esse atributo está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para com suas criaturas. A bondade de Deus também implica na realidade de que tudo que ele faz é essencialmente bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda, conforme está escrito em segundo Crônicas, capítulo 30, verso 18, Salmo 86, verso 5, Salmo 100, verso 5, Salmo 119, verso 68, Atos 14 e 17 e assim por diante. São muitos os textos que falam sobre o atributo da bondade de Deus. Então, você pode ser uma pessoa bondosa, mas a verdadeira bondade vem de Deus, então é necessário que Deus haja no seu coração para que você seja essa pessoa bondosa que deve ser, tá bom? Então vamos agora para o terceiro atributo de Deus. O terceiro atributo de Deus, atributo comunicável, é a misericórdia. Misericórdia é outro atributo que também está ligado ao atributo do amor. Revela compaixão e piedade de Deus para com as pessoas, para com os miseráveis e angustiados, conforme Efésios 2, 4 a 5. Na verdade, além da misericórdia e bondade citada acima, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas ao atributo do amor, como, por exemplo, a benevolência, a benignidade e a longanimidade, ok? Então, vamos em frente para o quarto atributo de Deus, o quarto atributo comunicável. Sabedoria. Deus pode comunicar sabedoria a pessoas, né? E Salomão foi um desses grandes sábios que Deus prometeu a ele dar sabedoria e deu mesmo, né? Muita sabedoria. Então, sabedoria significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que ele próprio é a fonte de toda sabedoria. O profeta Daniel entendeu isso ao dizer que dele são sabedoria e força. Daniel 2:20. Também conforme Jó
12 e 13, Jó 36 e 5, Salmo 147 e 5, Isaías 40, 28, Romanos 11, 33 e assim por diante. Além disso, devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria dos homens, conforme Isaías 55, verso 8, ainda Jó 28, 12 a 28 e Jeremias 51, versos 15 a 17. Existem outros textos, é claro, mas eu vou citar somente este, já é um excelente texto, tá bom? Então vamos aqui no nosso notebook novamente para a gente mudar essa página já para o quinto atributo de Deus, né? A justiça significa, o quinto atributo de Deus é justiça. Significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto e seus juízos são perfeitos. Conforme disse o salmista no Salmo 11, verso 7, Daniel também capítulo 9, verso 7, e ainda Atos 17 e 31. Muitos estudiosos também detalham o atributo da justiça de Deus, né? E tem outras características específicas, como, por exemplo, a equidade, certo? Então, Deus, ele é justo, plenamente justo, nele não há injustiça alguma. E ele pode transmitir isso para as pessoas. E existem pessoas que gostam de ser justas, certo? Então vamos nós. Atributo número 6, santidade. Significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno, conforme está escrito em Isaías 40, 25, Abacuque 1 e 12, João 1, 11, 11, Apocalipse 4 e 8 e etc. O atributo da santidade em Deus exige que os pecadores estejam separados dele, a menos que estes sejam justificados pelos méritos de Cristo, sendo feitos nele santos. Então, é por isso que se diz que o atributo de santidade é um atributo comunicável, porque Deus pode comunicar àquela pessoa que recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador, e então essa pessoa passa a ser uma pessoa separada do pecado. Significa que nunca mais vai pecar? Não, não é assim. Mas significa que essa pessoa vai estar sempre lutando contra o pecado, significa que ela não está mais a favor do pecado. Atributo número 7, atributo comunicável de Deus. Veracidade. Significa que Deus é em tudo, Deus e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável, conforme Hebreus 10 e 23. De modo que ele é o próprio Deus verdadeiro, João 17, 3. O atributo de veracidade também expressa a fidelidade de Deus, certo? Ou seja, tudo o que ele revelou de si mesmo é genuíno. E por isso, e por ser fiel, ele nunca fará nada que afronte sua própria natureza ou seja contrário, né, à sua palavra, contradiga a sua palavra. Então é interessante isso. Esse atributo de veracidade é comunicável porque Deus pode também gerar pessoas, seres humanos em Cristo Jesus dessa forma, pessoas verazes. Oitavo atributo, liberdade. Significa que Deus não precisa de nada nem de ninguém para fazer o que quer, ou seja,
ele é completamente livre para executar sua vontade. Mateus 11, 28, Isaías 43 a 14. De acordo com a perfeição de sua natureza, ou seja, apesar de ser completamente independente e livre, isso não significa que ele seja livre para pecar, mentir, deixar de ser Deus ou mesmo morrer, pois tais coisas contrariam seu próprio ser. Então, entendendo melhor o atributo de liberdade, Deus é livre e, na sua soberania, ele tem a liberdade de agir da forma que ele bem entende e bem quer, certo? Claro que nunca isso vai tender para a injustiça. Deus não pratica a injustiça. Ele não usa dessa liberdade para praticar a injustiça, ele não usa dessa liberdade para cometer erros ou pecados, enfim. Só que esse atributo também ele é transmitido ao homem. E como é transmitido ao homem? Nós somos livres. Nós podemos servir a Deus e podemos não servir a Deus. Não somos obrigados, certo? Tem algumas teologias aí um pouco que eu considero espúrias, né? Que diz, não, o homem, um já nasce salvo e outros nascem perdidos. E isso não está na Bíblia em canto nenhum, de Gênesis ao Apocalipse. As pessoas pegam textos e confundem os textos e querem dizer que isso existe. Não, Deus não é injusto, Deus é justo. Pensar assim é ir contra o atributo de justiça. Deus é livre e fez o homem livre. Tanto verdade é que Deus fez o homem livre que ele botou ele lá no Éden e não obrigou o homem a segui-lo. Ainda deu mais o caminho, disse, olha, não coma, deu uma ordem lá, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque na hora de comer você vai morrer. E o homem comeu. Ou seja, se Deus obrigasse o homem a não comer do fruto, aí não havia liberdade. O homem não estava liberto, o homem estava debaixo de uma ditadura de Deus, né? Mas ele deu essa liberdade e aqueles que lutam contra o livre-arbítrio deviam se antenar sobre isso. Deus é livre e criou o homem livre, certo? Há, claro, muitas controvérsias sobre isso, mas eu não tenho medo de debater esse assunto com quem achar por bem debater, certo? O livre-arbítrio existe e isso está revelado desde a criação dos anjos até a criação dos homens. Então, o livre-arbítrio existe, certo? E a liberdade, certo? Deus é livre, ele faz o que bem entende na sua soberania, mas ele também dá liberdade ao homem para servi-lo ou não servi-lo. E isso não implica que, como alguns pensam, que uns já nascem salvos e outros perdidos. Isso aí são pessoas que seguem teologias sem raciocinar e sem buscar pesquisar na Bíblia a verdade, certo? Seguir um ramo teológico e querer jurar por aquele ramo teológico é burrice. Então, precisamos, os teólogos dizem as coisas e nós precisamos ir à Bíblia para saber se eles estão dizendo a verdade. E quem luta contra o livre-arbítrio não está dizendo a verdade, e eu não tenho medo de falar sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos nós. Esse é o último, né? Atributo de Deus, que é a paz. O atributo da paz. O atributo de Deus nos revela, esse atributo da paz nos revela que nele próprio ou em qualquer uma de suas ações não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gideão entendeu essa qualidade de Deus quando declarou: o Senhor é paz. Juízes 6 e 24. Então, com esse atributo, nós encerramos os atributos comunicáveis de Deus. Deus pode transmitir a sua maravilhosa paz aos nossos corações e a gente, mesmo dentro de um conflito, pode estar em paz, certo? Então, para o verdadeiro cristão, ter paz não é a ausência de conflito, mas ter paz é ter a paz de Deus no seu coração. Estão aí
Fiz o vídeo um tanto quanto rápido para que você não tenha preguiça de acessá-lo, tá bom? Então, esses são os atributos de Deus. Não se esqueça, se você não é inscrito, você pode se inscrever no canal para receber também as nossas notificações. E não só isso, você pode também dar o seu joinha, né? O seu like. Isso ajuda muito ao canal e a gente vai se manter pregando essas verdades para vocês. Deus abençoe. Até a próxima.